Aos Gálatas, capítulo 2, versículo 17. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Senhor, temos lido esta porção de Tua Palavra, e sabemos, ó Pai, o quão importante é isto para nós. Necessitamos de Ti mais que nunca, Senhor. Olha para nós nesse instante. Somos pessoas necessitadas, que imploramos por perdão, por graça, por compaixão divina, por um olhar misericordioso da Tua parte para nós, porque em nós não há nada bom, Senhor. Olhamos para as nossas vidas, para os nossos pensamentos, para as nossas decisões e reconhecemos a nossa fragilidade diante de um Deus tão santo. Ajuda-nos, Pai, e que possamos, ao entender a Tua Palavra, que procuremos então obedecê-la da forma que está escrito, para que possamos ser assim pessoas bem-aventuradas enquanto estivermos nesta terra, e quando terminarmos nossa jornada, que possamos ouvir da Tua parte o vinde bendito de meu Pai, possuir o reino que para vocês foi destinado desde antes da fundação do mundo. Vivemos nesta fé, Pai, porque Tu tens revelado isto aos nossos corações. No nome de Jesus Cristo, oramos e pedimos estas bênçãos. Amém. Amém. Podeis sentar. Louvado seja o Senhor. Obrigado a vocês por terem vindo neste culto. E da mesma forma os irmãos que nos ouvem à distância. Hoje eu lutei muito para estar nesse culto. Principalmente por causa das minhas cordas vocais. Apenas um dia que eu trabalhei no serviço normal, fora, e passei a semana inteira mal conseguindo falar. Este é o culto de número 6, se não me falha a memória, onde falaremos mais uma vez sobre fé de rápido. Estamos em um tempo muito tenebroso, em um tempo onde as coisas estão acontecendo diante de nós, um tempo onde não haverá história para ser contada, não haverá registro destas coisas para uma geração futura, ou não sei quanto tempo futuro, porque estamos vendo os acontecimentos passando diante da nossa frente, diante das nossas vistas. A história está sendo escrita e você já vai lendo ela ao mesmo tempo. Não teremos que procurar em bibliotecas antigas, não teremos que procurar registros em museus de história, nada disso. Estamos vendo acontecendo agora. E quem ficar para trás não terá mais o que contar, porque não haverá história a ser contada. Porque para poder haver história, nós temos que ter passado, presente e futuro. E não haverá passado, nem presente, nem futuro. Haverá unicamente a eternidade. E a eternidade será estabelecida, e a eternidade já está aqui, em luta contra o tempo, o mesmo que abriu uma brecha para o tempo, e está aqui presente para fechar esta brecha do tempo e estabelecer a eternidade. E este assunto sobre fé de rapto, isto mexe um pouco com a nossa crença, com a nossa forma de ver as coisas, porque muitos de nós estávamos esperando um passe de mágica, quando Deus traria um grande milagre para nos tirar desta terra, porque sabemos que da forma que caminhamos, não teremos força para sair daqui. A gravidade nos puxa sempre para a terra. E esta gravidade terá que ter sua força quebrada para podermos sair daqui. Então, não temos por que esperar um passe de mágica ou alguma coisa extraordinária que tenha que acontecer. Isto acontece de uma forma tão simples, de uma forma tão sublime, tão silenciosa e tão humilde, do mesmo jeito quando o Salvador do mundo nasceu em uma manjedoura e ninguém podia aceitar que aquilo era ele. Da mesma forma, é a força que nos tirará desta terra. É algo tão simples, tão puro, tão suave, que as pessoas continuarão esperando algo extraordinário e rejeitarão o extraordinário que está aqui para nos dar essa fé. Onde nós lemos, você encontrou Paulo falando a respeito de morte. E ele disse que se Deus nos chamou, se Deus nos justificou,
e se ainda permanecemos nesses corpos mortais, se ainda estamos sujeitos à lei do pecado, seria Cristo ministro do pecado? Estaria Cristo apenas ministrando para pecadores? Ele disse: de modo nenhum. Então, para que não reine o pecado em vosso corpo mortal, e para que Cristo não seja ministro de pecadores, quando você sabe que pecado é incredulidade, então Deus não está aqui para tratar com incrédulo, uma vez que ele disse: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Estamos tratando dos acontecimentos finais dos últimos dias, quando o próprio Jesus, tendo Deus encarnado em si mesmo, ele fez esta pergunta: quando o Filho do Homem se manifestar, ou se revelar, ou quando ele vier, porventura achará fé na terra? Que tipo de fé esse Filho do Homem estaria esperando? Ele não veio apenas para se manifestar, ele veio para se manifestar e nos juntar para levar para casa. E para nos levar para casa, nós temos que estar na condição das virgens prudentes que tinham fé de rapto, que é o azeite, que é o Espírito Santo. Então, aquele que desceu, nós temos que ter ele em nós, da forma que o Filho de Deus o teve. Caso contrário, ele não teria sido ressuscitado dos mortos. Ele desceu à sepultura, mas já com esse poder em si. Da mesma forma, só serão ressuscitados, só terão corpos transformados aqueles que tiverem em si este que veio se revelar a nós, o próprio Deus que desceu do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Vê? Então Paulo disse: este Deus, este Jesus Cristo, ele não é ministro de pecadores. Bem, mas nós estamos vivendo em um corpo mortal, sujeito a falhas, defeitos, tentações, todas estas coisas. Então Paulo disse o que deveríamos fazer. Ele disse: eu estou morto. Eu estou morto. E quando você está morto, você não se mexe, você já não reclama tanto, você não tem o que falar, você não tem ideia a expor, fazem qualquer coisa com você, você não reclama, pisarão no teu calo, você não sente, quebrarão tuas pernas, você não sentirá dor, falarão mal de você e você não abrirá sua boca, dirão que você foi a melhor pessoa do mundo e você não poderá dizer: não, eu não sou tudo isso. Não haverá pensamentos, não haverá interpretações, não haverá ideias, argumentações, nada, porque você está morto. Este é o problema conosco, que estamos muito vivos. Não podem mexer em nós, não podem cutucar em nós, não podem falar de nós, não podem nos atingir com nada, que rapidamente nós damos o troco, rapidamente mostramos que estamos vivos e bem vivos. Então, uma vez que ainda estamos vivos, uma vez que ainda nos mexemos, uma vez que ainda reclamamos, uma vez que ainda mostramos nossos pensamentos, mostramos aquilo que achamos que é a nossa razão, que temos razão disso e daquilo, então com certeza esse Deus não pode reinar através de nós, porque ele precisa que você esteja morto e que sua vida esteja escondida nele, para que seja ele trabalhando através de você. Foi assim que estava o Filho de Deus. Como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. E quando lhe injuriaram, ele não deu troco. Quando lhe bateram, ele não reclamou. Ele simplesmente foi obediente em tudo à vontade daquele que estava ali, tratando daquela situação. Ele sabia quem estava agindo. E ele se rendeu à vontade daquele ser superior, que ele disse: o Pai é maior do que eu. Se cremos realmente que Deus tem se manifestado nesses últimos dias, manifestado a sua presença, então temos que deixar Deus tomar a frente, temos que deixar Deus assumir a liderança e fazer conosco o que Ele deseja que você seja, que nós sejamos. Vê? E Ele não está levantando um exército de reclamadores, de blasfemadores, de incrédulos, de falastrões, de fofoqueiros, ou seja o que for. Ele está arrebanhando um grupo de ovelhas que dizem: não temos como nos liderar a nós mesmos, dependemos da liderança do sumo pastor. E foi estabelecido nas Escrituras: quando aparecer o sumo pastor, então ele fará isto com vocês, ele transformará o vosso entendimento, ele manifestará a sua glória, e vocês o conhecerão face a face, no tempo da manifestação de Deus mesmo aqui na terra. O que poderíamos falar mais sobre fé de rapto?
Pois bem, vamos continuar nesse culto de número 6. A última citação que nós fizemos do irmão Branham, começando desde as primeiras citações, quando ele falou sobre fé de rapto, e agora já chegamos nas citações do ano de 1962, o profeta de Deus, quando ele pregou o sermão Senhor, é este o tempo do fim? Ou é este o sinal do fim? Ele fez uma série de perguntas e foi com isto que eu concluí o culto anterior. Ele disse: é tempo, estão os mistérios terminados, o soar cessou, quer dizer, o soar da trombeta cessou, ou da mensagem. Realmente são 7 trovões preparando-se para pronunciar algo que o pequeno grupo, o qual ele ajuntou, receberá uma fé de rapto para ir no rápido quando ele vier. Pois seremos transformados tão rápido quanto aqueles anjos vieram em um momento, num piscar de olhos, e seremos levados junto com aqueles que dormem para encontrar o Senhor nos ares. Minha oração é: Deus, se isto for, então, eu não sei, Senhor, eu apenas digo à igreja, se é assim, Senhor, prepara nossos corações, apronte-nos, Senhor, para a hora que toda a história do tempo, todos os profetas e sábios têm esperado. Então, não adianta você saber apenas que é a hora. É importante você saber o dia e a hora. É importante você saber que Deus está aqui para dar cumprimento ao que Ele prometeu para esta hora. Mas nisto tudo, uma grande importância está no fato de você deixar que Deus apronte o seu coração. Esta foi a oração do William Branham. Se é assim, Senhor, prepara nossos corações, apronta-nos. Porque todo mundo diz que Deus está aqui. O mundo inteiro diz Deus está presente. O mundo inteiro diz onde está 2 ou 3 reunidos, Ele está presente, é promessa. Mas quantos no mundo inteiro deixam seus corações, seu entendimento, sua imaginação à disposição para que haja uma mudança de entendimento? Quantos? Bem poucos, porque serão bem poucos os que se salvarão, os que irão do rapto. Pois bem, é questão de Deus aprontar o seu coração. No sermão, aceitando o caminho provido por Deus, ele disse: Deus proveu um caminho pelo qual ele traz os crentes para a fé de rapto. Isto foi dia 15 de janeiro de 1963. Um mês, 2 meses, 3 meses, antes dos selos serem revelados. O profeta estava dizendo que Deus tinha provido, preparado, separado, mostrado, apontado o caminho. Este caminho para quê? Pelo qual Ele traz os crentes. Então isso significa que tem um caminho que Deus proveu, só Ele poderia prover este caminho. Nesse caminho, o próprio Deus é quem arrebanha os crentes por este caminho. Vê? Não adianta você ir por sua própria escolha, ou apenas você dizer: eu quero esta fé, eu quero ser arrebatado, eu vou fazer tudo para ter minha salvação, eu vou fazer tudo para estar no rapto. Não dependerá do seu desejo, não depende da sua vontade. Paulo disse: não depende de quem quer, nem de quem corre atrás, mas daqueles que Deus tem misericórdia. Aprendemos nesta minissérie que não adianta o seu esforço, e não é por isso que nós não vamos nos esforçar. Mas saiba que se Deus não guarda a casa, não é isso? Em vão vigia o sentinela. Então o teu esforço, por mais que você lute para sua esposa, para seu filho, para seu marido, para os seus amigos, caminhar nesse caminho, isto não resolverá. Você poderá lhes dar a oportunidade para que eles ouçam, conheçam a verdade, mas só virão a Cristo, só virão para a palavra, só irão até o intercessor Jesus Cristo, se o próprio Deus ir lá, colocar no seu coração, manifestar naquele coração aquele desejo. Vê? Deus vai lá e busca aquela pessoa e o traz ali. Então, uma vez que aquela pessoa reconhece o seu estado e se prostra diante do Calvário e entende que aquele sacrifício do Filho de Deus é a única coisa que pode aproximá-lo a Deus, vê? Então é nesse estágio que Jesus diz assim: este veio a mim por um motivo. Vê?
Este chegou até meus pés por um motivo. E o motivo é: o Pai o trouxe até mim. Se o Pai o trouxe até mim, então esta pessoa é um daqueles que tem seus nomes escritos no livro da vida, que foi escrito antes da fundação do mundo. Vê? Então Jesus não questiona quando um filho de Deus vai até ele. Não. Jesus disse: todo que o Pai me deu virá a mim. E ele disse: o que vier a mim, de modo nenhum lançarei fora. Por que será? Porque Jesus sabe que o onipotente, o onisciente, o soberano Senhor não traria nenhum a ele que não fosse seus filhos. E então Jesus não está nem um pouco preocupado sobre aqueles que vêm até seus pés, porque todo que vem foi o Pai que disse: este é meu, e o caminho que eu provi é você, e ele está pronto para caminhar nesse caminho. Então é o mesmo Deus que exerce em você o querer e o efetuar. Então pense nas palavras do profeta vindicado de Deus, na mensagem aceitando o caminho provido por Deus. Ele diz: Deus proveu um caminho pelo qual Ele, não é eu, nem você, Ele traz os crentes para a fé de rápido. O caminho de Deus, seu caminho provido para levar os crentes à fé de rápido. Não existe outra forma a não ser o caminho que Deus proveu. Estas foram as palavras do irmão Branham no dia 15 de janeiro de 1963. Então, logo em seguida, você sabe, no dia 14, se não me falha a memória, de fevereiro, houve aquele grande acontecimento no Monte Pôr do Sol, onde o rosto de Cristo, onde o Supremo Juiz, com a peruca branca, se deixou fotografar com aquela nuvem de anjos. E eles vieram da eternidade. O William Branham disse: da mesma velocidade que eles vieram, é naquela velocidade que você será transformado para ir encontrar com o Senhor nos ares. Vê? Acabamos de ler isso na primeira citação que eu fiz aqui. Então, no dia 18 de março de 1963, logo em seguida, um mês e pouco depois, o irmão Branham estava pregando o primeiro selo. O primeiro selo. E naquele culto ele disse: então vêm 7 misteriosos trovões, que não foram nem escritos, correto. E eu creio que aqueles 7 trovões serão revelados nos últimos dias, para ajudar a noiva para a fé de rápido. Então os trovões é com um propósito, segundo a crença do irmão Branham. A revelação desses trovões era para ajudar a noiva nesta fé de rápido. Quando você olha, veja, aí que está. Então se ficou esperando a revelação dos trovões para ter esta fé, e se esqueceram de tudo que ele pregou antes disso. E se agora você fazer uma pequena retrospectiva do que nós aprendemos sobre fé de rápido que ele pregou desde os anos 53, então você entende que você não pode produzir esta fé, você entende que Deus está aqui para te dar esta fé, você entende que você tem que ser gentil para com as pessoas. Mostra toda uma vida pautada pelo Evangelho, uma vida pautada segundo a vontade de nosso Deus. Então você caminha por tudo isso e chega em um estágio que você diz: eu não consigo. Por mais que eu tenha tentado, eu não consigo obter isto. Então é quando vem do alto esta ajuda, porque isso está com Deus mesmo. Primeiro Deus mostra a você o que você precisa e te convence que isto é uma necessidade. Então, uma vez que você está convencido disso, é o momento de você se preocupar, porque você não encontrará isto em igreja, você não encontrará isto em tabernáculo, você não encontrará isto lendo a Bíblia, você não encontrará isto lendo as mensagens. Sendo que tudo é o meio, tudo é placas indicativas. Mas chega o estágio que você tem que entender que tem que vir de Deus mesmo a ajuda para aquilo que você já compreendeu. Vê? Então aquilo que você já entendeu sobre a fé de rápido, aquilo que não estava escrito, é te revelado com o propósito de te ajudar nesta fé. Observe. Então chega-se um momento que você ou morre ou morre. Não há outra alternativa para um filho de Deus. Ele terá que morrer e esconder sua vida em Cristo Jesus, para que ele não viva segundo a sua própria fé. Porque para poder você ter fé de rápido, você tem que ter a fé do Filho de Deus. É isto que Paulo escreveu.
Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando você não vive, quando é Cristo que vive através de você, então você entendeu o que é fé de rápido. Não é sua vida, é a vida dele em você. Nisso está uma pessoa completamente rendida ao Criador, como estava Jesus Cristo quando disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Claro que você terá seus desejos, você tem suas vontades, você não vai se livrar das tentações, você não vai se livrar de maus pensamentos, mas você se rende à vontade de Deus e diz não a tudo aquilo que o diabo tenta oferecer, apresentar a você, porque você está rendido, você conhece a vontade de Deus e sabe qual é a sua vontade, e a sua vontade está aqui, a de Deus está aqui, e o profeta do Antigo Testamento diz: assim como o céu está mais alto que a terra, assim está os meus pensamentos sobre os vossos pensamentos, diz o Senhor dos Exércitos. E o que você faz? Você se rende e recolhe todos os seus pensamentos. Então a mente de Deus vem a você e você se torna obediente até a morte, não importa se é para a crucificação. Isto é um mistério, isto é um segredo que nos foi revelado quando os trovões foram apresentados a você. Observe agora mais um pouquinho. Eu creio que aqueles 7 trovões serão revelados nos últimos dias para ajudar a noiva para a fé de rapto. Porque com o que temos agora, não seremos capazes de ir. Há um passo à frente a ser dado. Então, nós chegamos até aqui. Tudo é um caminhar constante. Observe. Há um passo à frente a ser dado. Dificilmente podemos ter fé para a cura divina. Temos de ter fé o suficiente para sermos transformados em um instante e sermos arrastados para fora desta terra. E descobriremos que depois de um tempo, o Senhor querendo, encontraremos onde está escrito. Então você tem que caminhar, continuar aprendendo. Vê? Nós falamos sobre fé o suficiente durante muito tempo. Mas Paulo disse para você, Paulo diz para nós: eu tenho toda a fé. Você diz: Paulo disse que tinha toda a fé? Pois bem, vamos olhar direitinho como está nas Escrituras. Mas eu quero citar as palavras de Paulo assim. Paulo disse: eu tenho toda a fé para mover montanhas. Ele disse: ainda que eu tivesse toda a fé. Observe, e eu quero dizer as palavras dele agora um pouquinho diferente para te levar a algo mais aqui. Paulo disse: eu tenho toda a fé para mover montanhas. Então vamos pensar assim. Paulo falando de toda a fé para mover montanhas, deve ser muita fé e uma fé muito grande. Uma quantidade enorme de fé. Bem, Jesus falou algo diferente de Paulo. Ele disse que se eu tiver fé, como um grão de mostarda, como a semente de mostarda, e não duvidar, e dizer àquela montanha que se mova e se lance no mar, assim será. Então agora eu tenho 2 tipos de fé que faria os mesmos resultados. E quando nós pregamos sobre a fé de Cristo, nós aprendemos que não existe uma fé maior, uma fé menor, uma fé disso, uma fé daquilo. Nós aprendemos naqueles 2 ou 3 sermões que só existe uma fé. E isto está nas Escrituras. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Amém? Então você aprendeu que a mesma fé para a cura divina é a mesma fé para levantar um morto, é a mesma fé para você receber a cura para uma dor de cabeça, é a mesma fé para levantar um paralítico, é a mesma fé para dar vista aos cegos, é a mesma fé que te levará no rapto. É a mesma fé. Não existe 2, 3 ou 4 ou 5 tipos de fé. Agora, quando você fala sobre fé, em questões de quantidades, Paulo disse: ainda que eu tivesse toda a fé para transportar montanhas. Jesus falou estas palavras diferentes. Ele disse: se você tiver fé como um grão de mostarda. Agora, pense do tamanho de um grão de mostarda. É muito pequeno. É muito pequeno. Vê? Então não é questão de você, se você tem toda a fé para mover montanha, e se você tem a fé como um grão de mostarda, esse tipo de fé, não importa se é toda ou uma coisa tão minúscula como um grão de mostarda, é a mesma fé para mover o mesmo tamanho da montanha. Vê?
Esta fé é tão pequenina, tão minúscula, é um pontinho de fé, mas ela é pura, ela não está misturada com nada. Isso significa que é a fé do Filho de Deus, que não se misturou com nada enquanto esteve aqui na terra. Então você entende? Não importa o tamanho da fé. Se temos toda a fé, ou fé como um grão de mostarda, é sempre a fé que opera, e não a quantidade dela em si. E sendo que fé é uma revelação, é algo que Deus revelou a você, e não é a nossa fé, mas a fé desse tipo, onde você leu, Paulo disse nos Gálatas capítulo 2, versículo 20, que vivemos pela fé no Filho de Deus. Então o que te importa saber sobre a quantidade de fé? O que te importa você pensar, irmão tem muita fé, aquela irmã tem muita fé. Por que você acha que ele tem muita fé? Por que você acha que ela é uma pessoa de fé? Porque ora mais que você? Porque suporta mais as provações do que você? Porque reclama menos? E você sempre está mais disposto a reclamar mais? Porque é mais nervoso ou menos nervoso? Por que você acha que tem mais fé do que você? Porque recebeu algo que você não conseguiu receber? Não se trata disso. Não se trata disso. Se trata do tempo ou do quanto que você se rende a Ele para que a fé possa alcançar seu objetivo. É o quanto você se rende a Deus que a fé do próprio Deus realiza as coisas através de você. Então é a fé dele, não a nossa. É a fé dele, não a vossa. É a fé dele. E sua fé estava em Deus. Ela tem que estar em Deus. Se sua fé está em Deus, você sabe que é Deus que tem que realizar tudo. E se se trata de fé para arrebatamento, e sua fé estar nele, então é Ele que está aqui para tratar dessas coisas e não você. Vê? É Ele quem cuidará disso e não você. É esta fé sua em Deus que te levantará dos mortos. Então é fé em Deus, sabendo, esta fé testifica que Deus cumprirá, Deus fará aquilo que Ele prometeu. Então se você tem esta fé na promessa de Deus, como disse William Branham, e você toma Deus em sua palavra, então não tem como isto falhar. Amém. Por isso William Branham disse, não se preocupe, ela estará lá. Amém. Então apenas seja paciente. Sejamos então apenas pacientes até que Ele o faça, até que Ele cumpra, até que Ele cumpra. E olhe para Ele como o autor e consumador da nossa fé. Amém. Se você tem um tipo diferente de fé, então é com o autor e consumador completar isto. Se a sua fé é uma fé que é apenas, como disse William Branham, se sua fé é apenas para a cura divina, e você precisa de fé para ser arrebatado, então continue confiando mais e mais nele, porque se ele te deu fé tal que você possa receber uma dádiva, uma bênção dele, então é ele que pode aperfeiçoar isto a ponto de dar a você fé de arrebatamento. Amém. Então aquele que começou em ti a boa obra, ele vai executar até o final. Ainda no sermão, aceitando o caminho provido por Deus, William Branham disse no parágrafo 116: ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, como podemos nos assentar aqui, Senhor? Isso deve trazer uma fé de rápido, um poder de Deus que varreria toda essa audiência, Senhor, para as alturas e na glória de Deus. Deixe o diabo que teve essas pessoas amarradas, soltá-las sobre a promessa de Deus, na qual eu creio, sobre a Bíblia que eu ensino, sobre o Deus que prova que é a Bíblia, que prova que Ele é o Deus da Bíblia. Vê? Na sua oração ele está pedindo que o diabo solte as pessoas, porque eles amarram as pessoas em sua confiança. Em quê? A sua fé, para que elas não sejam em si mesmas produzidas a fé verdadeira, a fé original. Enquanto ele puder fazer com que você duvide, ele sabe que tem você amarrado sobre os seus caprichos, sobre os seus domínios. Mas uma vez que a fé sobressai, o diabo perdeu a batalha. Vê? Ele perde tanto a batalha a ponto dele não te encontrar, porque você se esconde em Cristo. Você fica escondido em Cristo, então é como se você estivesse morto. Ele vai lá e chuta para lá e para cá, você não tem reação nenhuma. E diz, morreu, a ponto que ele se esquece de você.
Vê? Mas quanto mais você estiver mexendo, ele diz, essa eu posso usar, esta eu posso usar. Então o que acontece? A sua fé sobressai, você morre para as coisas do mundo, você vive para Deus, então Deus terá a preeminência em sua vida e poderá usar você como um vaso de honra, um vaso de misericórdia. E aquele que o diabo pensou estava morto, não prestava para nada, daí a pouco se levanta como verdadeiro soldado, do mesmo jeito. Quando ele pensou que tinha destruído Jesus de Nazaré, ele ressuscitou dos mortos e o cristianismo espalhou pelos 4 cantos da terra. Bem, no sermão, Jesus Cristo o mesmo. Esse sermão foi entregue uns 3 meses depois dos selos. Jesus Cristo o mesmo. No dia 27 de junho de 1963. O irmão Branham continuou falando sobre fé de rapto depois que ele pregou os selos. Depois que ele disse que os trovões, ele cria que os trovões tinham algo sobre fé de rapto que ia ajudar a igreja a ser arrebatada. Ele continuou depois disso falando sobre fé de rapto. E nesse sermão, Jesus Cristo o mesmo, ele disse: você acredita que algum dia ele virá e nos libertará? Amém? Aí ele disse, eu também. Venha à sepultura e abra as portas, eu sairei de dentre os mortos. Eu estou confiando nele. Ele está aqui esta noite. Não é maravilhoso saber que não precisamos de filosofias humanas? Não precisamos de filosofias humanas, nem para fé de rapto, nem para ressurreição de morte. Por isso Paulo disse, vamos deixar esse rudimento de fé, de ressurreição dos mortos, disso, daquilo, e vamos prosseguir a perfeição. Uma vez que você prossegue a perfeição, você não encontrará outra coisa além da perfeição, porque quando você chega na perfeição, você encontrou com o próprio Deus. E Jesus disse, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Vê? Então na perfeição você encontra o próprio Deus, porque Ele é perfeito. E Paulo disse, quando vier o que é perfeito, que é em parte será aniquilado. Então, uma vez que você sabe que o Deus perfeito está aqui, exigindo perfeição dos seus filhos, então o que mais te resta esperar? O que mais te resta saber? Isto aqui exatamente. Observe. Eu estou confiando nele. Eu disse o que antes, fica confiando, pacientemente esperando que ele cumpra o que ele prometeu cumprir. Vê? Se ele disse que te daria fé de rapto, ele dará fé de rapto. Se ele está aqui para te dar esta fé, ele te dará esta fé. O que temos que fazer é caminhar cada vez mais na sua presença e nos rendermos à vontade dele. E o lembrando nos assegura isso. Ele está aqui esta noite. Vê? E disse, não é maravilhoso saber que não precisamos de filosofias humanas? Temos uma Bíblia aqui que fala disso. E aqui, ele está, eu vou dizer ao contrário um pouquinho essas palavras, porque ele diz, e aqui ele está. Então vamos entender melhor no nosso português. E ele está aqui, vê, para identificar sua igreja. Como é que identifica? É a mesma coisa você ter um rebanho de gado tudo misturado e você procurar pela identificação, pela tarja na orelha, não é? Pelo carimbo que é colocado do lado, na coxa do boi, da vaca, o selo. A identificação a qual grupo pertence, de qual rebanho é, de qual fazenda é. Então tem que haver a identificação. E olha, estou falando sobre fé de rapto, falando sobre animais. Mas foi isso que o William Branham pregou no sermão Os Selos. Ele falou sobre o pensamento do vaqueiro. É como uma poesia que tem, ele colocou isso nos selos, quando ele pregou sobre os selos. Onde foi dito, algum dia, todo o rebanho estarão reunidos. E os vaqueiros estarão por ali para olhar cada um deles e separar cada um pelo sangue, pelo tipo sanguíneo, pela marca que cada um contém. O William Branham colocou isso quando ele pregou o sermão Os Selos. É disso que se trata a fé de rapto, é identificação. Deus está aqui para identificar seus filhos. Por isso que o William Branham pregou o Cristo identificado de todas as eras, porque a noiva que sobe no rapto não é apenas da última era, mas de todas as eras. E em todas as eras houve aqueles que se identificaram com Cristo, e Cristo se identificou a elas. Então este Cristo, que durante todas as eras se identificou, como mesmo ontem, hoje e eternamente,
Outra vez o William Branham pregou o sermão Identificados com Cristo. E agora é nós, nesse último instante, porque sem nós eles não serão aperfeiçoados. Dependem da noiva do último dia alcançar o seu grau, a sua posição, o seu conhecimento total e completo sobre Deus e se identificar com Cristo. E como você se identifica com Cristo, a menos que Ele primeiro identifique a você como filho dEle, e quando Ele revela isso em seu coração, você diz, eu não sou deste mundo, eu não sou daqui, eu sou dEle, e eu me rendo a Ele, porque eu sei que Ele veio para me levar para casa. Disto se trata a fé de rapto. Por isso que o William Branham diz, Ele está aqui para identificar a sua igreja, para dar a ela fé de rapto para ser levada embora. Vê? Ele identifica, e quando ele identifica, você está seguro, você é meu. Então ele te dá esta fé de rapto. Agora me diga, o que é fé de rapto? Você acha que é uma coisa extraordinária? O William Branham diz, fé é uma revelação. E se isso se trata de exclusivamente fé de rapto, sabemos que fé é uma revelação, e sabemos o que é o rapto. O William Branham diz que o rapto é uma revelação que a igreja estava esperando. Vê? Pois bem, ele pregou o sermão, depois disso, no dia 14 de julho de 1963. E ele disse, por que clamas? Fala. E ele pregou assim nesse sermão. O tempo do rapto estará à porta, ou está próximo. E estamos esperando por uma fé de rapto, que pode ajuntar as igrejas e lhes dar alguma força sobrenatural, que pode mudar estes corpos nos quais vivemos. Vê? Nós vemos um Deus. Agora, se a pessoa não ver esse Deus, então é complicado. Porque você tem que ver aquele que está fazendo o trabalho. Vê? Nós vemos um Deus que pode levantar os mortos do chão, ou para fora da tumba, e trazê-los de volta à vida, e lhes apresentar diante de nós, apresentar os mortos diante de nós. Observe, quando nós vemos um Deus que pode pegar um câncer, que faz do homem uma sombra e levantá-lo com forte saúde, isto deve dar fé de rapto às pessoas. Então ele está dizendo que só em você ver uma pessoa que estava comida com câncer, como acontecia em suas campanhas, e aquela pessoa ter a saúde restaurada, ele diz, isso deve dar fé de rapto. Então não é uma coisa tão complicada assim. Mas é complicado porque isso terá que tirar fora teus pensamentos. Então quando você sabe que somente um Deus poderoso poderia estar presente para dar saúde a uma pessoa que estava condenada à sepultura, isso deveria te dar uma confiança tão grande nesse Deus, a ponto de você ter a suprema certeza, a absoluta certeza que Ele está presente, e que aquele sinal operado foi para mostrar, testificar o seu poder, e isso te dará uma confiança tão grande nesse Deus, que você fará o quê? Aquilo mudará teu pensamento, aquilo aprontará teu coração, aquilo preparará a tua vida, aquilo fará você mudar de vida. Caso contrário, como você vai receber fé de rapto? O que está acontecendo no mundo? Tem pessoas que são curadas todos os dias. E está aí as campanhas e os milagres sendo apresentados na televisão e nos rádios. Mas isso não tem produzido nenhuma fé nas pessoas. Elas voltarão na próxima semana para participar da próxima campanha, levando mais pessoas enfermas. Mas elas continuam vivendo o mesmo tipo de vida, sem se render a Deus. Mas para o Filho de Deus é diferente. Você nunca poderá ver um morto ressuscitar em sua frente, ou um paralítico sair da cadeira de roda, testificando do poder de Deus. Você nunca poderá chegar a ver isto. Mas você sabe quantas vezes isso aconteceu no ministério do Senhor Jesus? Você sabe quantas vezes isso aconteceu no ministério que Deus trabalhou através de William Branham? E William Branham disse, isto tem que ser suficiente para te dar fé de rapto. Como isso pode me dar fé de rapto? Eu tendo a certeza de que aquele que prometeu que faria esse trabalho nos últimos dias tem vindo para fazer, e ele desceu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus, e eu só serei despertado pelo alarido se eu der ouvido a este comando militar, e esse comando militar que é como um brado, um rugido forte de um leão,
É te dando um despertamento. E nesse despertamento você não fica acabado, triste, no pleno da parede. Você se levanta como verdadeiro soldado da cruz para batalhar contra todas as hostes espirituais da maldade. Você se prepara com a preparação do Evangelho da Paz, com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, com o escudo da fé. Pronto como verdadeiro soldado para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque você não vai precisar que ninguém diga que Deus está aqui para fazer algo. Você viu, você entendeu, foi revelado a você que aquele que tem fé de rapto está aqui para te dar esta fé de rapto. E você precisa desta fé de rapto, este azeite, este espírito. E você não pode ter este azeite, esse espírito, se você não tiver a palavra em você. Porque a palavra te faz obedecer. A palavra te diz o que fazer. E William Branham diz no sermão O Sinal, obediência completa. A palavra de Deus te dá direito ao Espírito Santo. Agora você não pode ter o Espírito Santo sem ter a fé de rapto. Porque o Espírito Santo é o poder que te tirará desta terra. Pois bem, isto deve dar fé de rapto às pessoas. Que quando aquela luz relampeja dos céus e a trombeta soa, o corpo de Cristo será rapidamente ajuntado e muda em um instante e é levado ao céu. Sim, algo assim deve acontecer. As nossas escolas de teologia nunca poderão fazer isto, ainda que estejam certos intelectualmente, mas você tem de encontrar esta luz. Amém. Observe isto que você acabou de ouvir. Isto é, está vendo Deus já em nosso meio, fazendo grandes coisas, fazendo coisas sensacionais, como levantar o morto, o que nos deveria dar fé para a nossa própria transformação de corpo. Porque você quer ser arrebatado sem ter corpo transformado? Se você sabe que Deus desceu à terra, e através de um dom, trabalhou através de um homem e realizou todos aqueles sinais, prodígios e maravilhas. E você sabe que você precisa ser arrebatado para estar na glória, mas antes desse arrebatamento terá que vir uma transformação para o teu corpo. Então é por aí que você começa. Tendo confiança total nesse Deus, que você terá este corpo transformado. A terra está gemendo por isto. Pela redenção do nosso corpo. Tudo está dependendo disso. E você sabe que aquele que desceu e ressuscitou mortos, e fez sinais, prodígios e maravilhas, tão perto de nós, neste século que está acabando de passar e o outro chegando, porque você diz, estou em 2000 e tanto. Você não sabe a respeito do tempo como é que isso acontece? Só explicando em linhas divisórias e tal, que você poderia entender melhor quando um tempo se entrelaça em outro. Você pensa que está lá quando está apenas sendo introduzido. Vê? E todas estas coisas. Então esse mesmo Deus, que eu lembrando disse, o propósito do meu ministério é declarar que Ele está aqui, você tem que crer que Ele ainda está em cena hoje. Esse Deus não saiu de cena. Esse Deus não deixou de trabalhar. Ele não deixou de conduzir a igreja. Ele não sairá de cena sem levar a sua igreja junto com ele. Vê? No sermão, apenas uma vez mais, Senhor. Isso já foi para o dia 28 de junho de 63. Ele disse, nós temos os membros, mas eles são fracos. Eles amam as coisas do mundo, mais do que as coisas, etc. Você diz, não. Olhe as igrejas e descubra. Não tente negar. Suas ações falam mais alto do que suas palavras. Olha, mas nós estamos falando sobre fé de rapto. Mas lembrando, está dizendo que o problema está nos membros fracos. Se é o poder que te tira da terra, e para poder você sair da terra, você tem que ficar leve, mais leve do que o ar, não é? Mais leve do que o ar. Tudo jogou aí, cai. Então você tem que estar num estágio. Você não vai ter que ser levado daqui para uma certa altura onde não há atmosfera, a ponto de ficar flutuando lá em cima. Você começará a flutuar daqui de baixo. O poder que te faz flutuar tem que estar aqui, em você aqui. Porque é um constante caminhar. E andou Enoque com Deus, e ninguém o encontrou mais, porque Deus o levou para si. Enoque continuou caminhando. Daqui a pouco, seus pezinhos já não tocou mais a terra e foi embora. Vê? É assim.
você vai andando com Deus. Porque foi dito nas Escrituras, se andarmos na luz, como Ele na luz está. É desta forma. É um constante caminhar na luz de sua palavra. Então observe isto. Nós temos os membros, mas eles são fracos. Eles amam as coisas do mundo mais do que as coisas. Você diz, não. Não por quê? Porque eu sou crente, eu sou da mensagem. Eu luto dia e noite contra as coisas erradas. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Fulano faz isso, fulano faz aquilo. Eu não faço nada disso. Mamãe diz, olhe as igrejas e descubra. Agora você não tem que olhar o mundo lá fora. Você não tem que olhar mais a denominação. O ministro disse ontem para mim, as virgens nessas estão na denominação. Este é um pensamento. Eu não pude dizer para ele que não. Não é tempo, não é momento. Mas agora as virgens nessas estão dentro da mensagem. Da mensagem. Porque a denominação chegou a um tempo que elas se tornaram o quê? Pura prostituição. Não mais virgens. Vê? E as virgens nessas, elas são virgens e puras e estão esperando o rapto. Estão esperando o arrebatamento. Estão tão juntas que pedem uma a outra, dá-me do teu azeite. O que você pediria à denominação mais? O que você teria a pedir para a denominação? William Branham disse, estão mortas, estão podres. Vê? Filhas da grande prostituta. Tal mãe e tal filha. Então não a chame de virgem, porque não são. Então você tem que saber onde está a virgem nessa hoje, no tempo do fim. Estão tão próximos, é tão parecido que estão caminhando juntas. Esperando algo. Só que uma parte tem fé de rapto, a outra não tem. E quem tem fé de rapto não pode dar para quem não tem. A revelação do rapto você não poderá dar para as outras pessoas. Revelação do rapto, pastor que tem revelação do rapto, ele não pode dar essa revelação para outro pastor, porque ele não vai aceitar, ele não terá aquilo como fé de rapto. Caminhou tanto tempo junto, mas chega um momento que diz, dá-me um pouquinho do que tem. Não, só tenho para mim. Vá quem vende isto. Como eu vou encontrar quem vende isto? O mensageiro veio e trouxe isto. Os mestres vieram e ensinaram sobre isto. Mas durante tanto tempo não quiseram ouvir, interpretaram, não quiseram aprender, não quiseram comprar de quem trouxe. Na verdade é uma compra que deve ser feita. Você teve que vender tudo que você tinha para encontrar aquele terrenozinho onde estava aquele tesouro. Você descobriu que o tesouro estava ali. Você vendeu tudo que tinha. Vendeu a si mesmo. Vendeu suas ideias. Vendeu suas interpretações. Vendeu suas anotações. Tudo que você acreditava que era antes. Você deixou tudo isso de lado. Porque você descobriu aonde estava o tesouro. Aonde estava a fé de rapto. Vê? Aonde estava a segurança, o ticket já carimbado, que te assegura a passagem para o outro lado. E isso você não pode ceder para as outras pessoas. Não, senhores. Pois bem, se Deus está aqui para nos dar fé de rapto, o que acontece? Lembrando disso, o problema são os membros fracos. Estamos tratando de corpo. O corpo de Cristo, que ele disse que será juntado em toda a terra. Então, este corpo é composto de muitos membros. Então, temos aqui quantos membros? 3, 6, 9, umas 25, não sei, se fosse contar agora. Umas 25 pessoas no grupo, quase isso, por aí. No grupo presente. Quanto mais estão me ouvindo pelo rádio? Agora eu não sei. Tá, o corpo de Cristo será juntado de toda a terra. Deus está aqui para nos dar fé de rapto. O problema são esses membros fracos que compõem esse corpo, que ainda de alguma forma estão amarrados com alguma coisa desta terra, alguma coisa do mundo. Entenda o que é fé de rapto. Nós temos os membros, mas eles são fracos. Eles amam as coisas do mundo mais do que as coisas. Você diz, não! Olhe as igrejas e descubra. Não tente negar. Suas ações falam mais alto do que suas palavras. Sim, tem mais membros, maiores músculos. Mas onde está a força do Senhor? Onde está a força do Senhor? Seus grandes músculos. Bem, quando se fala de músculo, você sabe que movimenta aquela coisa toda e tal, né? Mas ele está falando aqui sobre membros. E alguém diz, nossa igreja é a maior, faz mais barulho. O grupo tal, quando ele se reúne, meu Deus, você vê que fé, você vê como as irmãs cantam, você vê como o coral canta.
E aquilo estronda, e aquilo dá aquela sensação de gozo, de alegria. As pessoas choram, se emocionam e caem pelo chão e rolam. Diz que fé, que igreja de fé. Isso é muito músculo, muito movimento nesses membros. Mas falta algo. Falta fé de rápido. Falta a verdadeira revelação. Falta a força do Senhor. É isto que este mensageiro vindicado de Deus está nos ensinando aqui. Observe. Sim, tem mais membros, maiores músculos. Mas onde está a força do Senhor? Seus grandes músculos, quer dizer, os maiores membros, os maiores grupos, seus grandes músculos não dão conta do desafio dessa hora. Vê? Então não adianta grandes ajuntamentos, não adianta o nosso esforço, não adianta termos aqui uma igreja com 1.000 e tantos membros, 2.000, ou apenas 10 pessoas, ou 5 pessoas. Isso não significa nada. Seus grandes músculos não dão conta do desafio dessa hora. A fé de rápido para tirar a igreja dessa coisa antes que o julgamento atinja a terra. E o julgamento está chegando. Essa é a advertência do profeta de Deus no sermão, apenas uma vez mais, Senhor. Os grandes músculos não dão conta do desafio desta hora. Vê? Não dão conta. A fé de rápido é o que é para tirar a igreja dessa coisa antes que o julgamento atinja a terra. Mas aqui uma citação para encerrar. Ainda nesse sermão, aliás, outro sermão, a gente confunde muito os títulos. O que eu li há pouco, onde ele fala sobre os músculos, está no sermão apenas uma vez mais, Senhor, do dia 28 de junho de 1963. Mas tem um sermão apenas com o título Uma Vez Mais, do dia 17 de janeiro de 63. Nesse sermão ele pregou assim: apenas uma vez mais, Senhor, mais um grande mover do Espírito. Uma vez mais, Senhor, e a igreja receberá a fé de rápido para entrar. Amém. Então era um empurrãozinho do Espírito que a igreja precisa. Vê? Permita, Senhor. Faça saber que Tu estás conosco. E nós Te louvaremos por isto. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Vê? Então, um empurrãozinho do Espírito, um mover do Espírito é o que é necessário para que a igreja entre na fé de rápido. E para que a igreja possa perceber, sentir o Espírito Santo a levando adiante, ele disse: faça-nos saber que Tu estás conosco e nós Te louvaremos por isto. Amém? Vamos colocar de pé? Nós teremos apenas mais um culto, onde falaremos sobre fé de rápido, e assim estaremos concluindo esta série, se o Senhor nos permitir. Que o Senhor ajude a cada um de vocês, os nossos irmãos que estão nos visitando, os que vieram de longe, irmãos que atravessaram boa parte de São Paulo, que vieram de outras cidades, de outros bairros distantes, e os de perto também. Deus abençoe a cada um de vocês. E vocês que nos ouvem pela internet, muito obrigado pelo apoio, pelas orações. Não estaríamos aqui se não fosse por todos vocês. Orem por nós e nos ajude naquilo que estiver ao vosso alcance, porque estamos também tentando fazer do mesmo jeito. Muito obrigado, irmão Deno, faça essa oração final e até o culto de quarta-feira, se o Senhor nos permitir. Não se esqueçam do segundo domingo, dia 14, onde teremos o nosso culto de comunhão. Deus os guarde. Bondoso Pai Celestial, estamos muito gratos, Pai, por esta porção da Tua Palavra, Senhor. Isto nos dá força, Pai. Isto nos dá mais coragem para enfrentar as dificuldades, Senhor. Amém, Jesus. Continue nos ajudando, Pai, e tendo misericórdia de cada um de nós, Senhor. Amém. Que no decorrer, Pai, desta semana, deste mês, não sabemos o dia e a hora, Pai, mas, ó Deus, que o Senhor nos ajuda, Pai, para que possamos estarmos firmes na Tua Palavra, Pai, até, ó Deus, nos encontrarmos nos ares, Senhor, assim como o Teu profeta desta era disse: Abraão e Sara tiveram seus corpos transformados para receber aquele filho prometido. Assim somos nós, ó Pai, teremos nossos corpos transformados para recebermos o Filho de Deus nos ares, ó Deus.
Te pedimos que o Senhor nos ajuda, Pai. Tenha misericórdia de cada um de nós. Continue abençoando nosso pastor, usando, ó Pai, como o Senhor sempre tem usado. E leva-nos de volta aos nossos lares, Pai, seguros e protegidos pelas tuas mãos, meu Deus. Te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém, Senhor. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe você.